Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de revisão que faremos aqui, né? É um prazer imenso estar gravando esse vídeo para vocês. Estamos aqui para trabalhar com as questões. Até quero explicar um pouco, porque normalmente na primeira aula a gente precisa trocar uma ideia sobre como vai funcionar então o nosso formato de gravações. Eu e o Alisson, a gente montou um formato aqui para que vocês tenham então uma vocês tenham então aqui uma playlist com 15 aulas, na verdade, que a gente vai distribuir para vocês. Nessas aulas a gente vai falar um pouco sobre cada questão dos últimos 4 anos da prova da URGS. Isso é para ajudar quem não tem tanto acesso e quem precisa desse norte aí de como tem aparecido as questões nos últimos vestibulares. Então a ideia é realmente ajudar vocês a entender um pouco mais sobre como a URGS vem cobrando essas questões. Eu vou começar aqui, então, sem mais delongas, vou começar aqui com a primeira questão, que no caso não é a primeira questão da prova, né, mas é a primeira de matemática, que foi a número 46, e já quero chamar a atenção de vocês, que foi 46 durante os 3 primeiros anos, né, ali da mudança da prova, mas no último ano a redação ela acabou passando para o segundo dia de provas e aumentou uma prova objetiva ali no primeiro dia, e acabou então que a número 61 é a primeira questão, né, da prova de matemática no formato atual, tá? Isso vai se manter a princípio para esse ano, então a ideia é exatamente essa, e a gente vai comentar aqui, eu vou, né, na verdade, falar com vocês o que acabou aparecendo e o que eu sugiro que vocês deem uma revisada aí dentro das questões, tá? A primeira questão aqui, nós temos então a número 46, essa questão ela na verdade vai abordar então a parte de logaritmos junto com uma sequência de números ali, que acaba sendo um padrãozinho que a URGS gosta bastante de utilizar. A primeira dica que eu já quero dar para vocês é o seguinte: esse 1 menos 1 meio, 1 menos 1 terço, 1 menos 1 sobre 1000, normalmente quando tiver algo nesse sentido é porque tem algum padrão para a gente determinar ali naquele momento, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, então, já uma visualização de outra forma, e também já quero dar uma dica que eu acho que é bem legal para a gente conversar um pouquinho sobre a parte ali, principalmente dessas sequências, tá? Eu vou colocar aqui, ó, o nosso 1 menos 1, deixa eu botar aqui, 1 menos 1 meio, tá? Quero conversar com vocês sobre o 1 menos 1 meio, porque aqui tem uma parte que é do MMC, né? E a minha ideia é tentar ajudar vocês a evitar um pouco essa questão do MMC, senão tu vai ter que ficar fazendo muito MMC na hora da prova, né? Então, principalmente quando tiver esse 1 aqui, pessoal, a sugestão é pegar o denominador da outra fração que tu precisa e transformar ele dividido por ele mesmo, né? Porque esse 1 aqui, ele pode ser escrito como 2 sobre 2. Não te esquece só que continua com menos 1 meio ali, né? E aí vai ficar 2 meios menos 1 meio, que é 1 meio aqui para a gente trabalhar, certo? Eu preciso encontrar o padrão aqui. O logaritmo é só uma parte secundária dessa questão. A parte principal aqui é ali realmente do 1 menos 1 meio, 1 menos 1 terço, a gente enxergar isso. Bom, o 1 menos 1 terço, né? Agora até já consigo colocar aqui para vocês, ó, 1 menos 1 terço. Eu já consigo agora trabalhar com 3 sobre 3 menos 1 sobre 3. Percebam que isso evita que eu faça o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Transformando esse 1 aqui, ó, eu já tenho 2 sobre 3. Aqui, por termos reticências, né, sabemos que provavelmente teremos um padrão aqui nessa questão se repetindo, que daí é 1 sobre 2, 2 sobre 3, e assim vai indo, até chegarmos lá no último, que é 1, que é 1 menos 1 sobre 1000. Que aí, no caso, eu vou ter 1000 sobre 1000, aí aqui menos 1 sobre 1000, tá? E aí nós teremos, então, dentro desse padrãozinho aqui, 999 sobre 1000, tá, galera?
Então, assim, ó, nós temos o logaritmo que vai acontecer, né, de 1/2, 2/3 ali somados, e aqui eu precisava saber duas propriedades, tá? Agora, para a parte do log, o que eu precisava lembrar? E normalmente são propriedades básicas que eles cobram ali. Eu precisava lembrar primeiro que o logaritmo de uma multiplicação pode ser transformado na soma dos logaritmos. Só que, tá? A URGS ela gosta de cobrar tanto a ida da nossa propriedade quanto a volta. Então, aquele log que eu estou somando lá em cima, eu posso transformar em uma única, né? Uma única multiplicação. Então, assim, ó, vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Deixa eu puxar para cá. Deixa eu só ver, não ficou em mim ali. Beleza. Então, eu tenho assim, ó, logaritmo de 1/2, né? Porque agora eu transformei, né? Mais logaritmo de 2/3 mais tarará, até chegar no logaritmo de 999 sobre 1000, tá? Isso aqui eu posso transformar em um único logaritmo multiplicando essas frações. É aí que entra aquele padrãozinho que eu conversei com vocês. Eu posso transformar isso aqui em logaritmo de 1/2 vezes 2/3 vezes, olha o que está escondido aqui, ó, 3/4, e assim eu vou multiplicando até chegar no 999 sobre 1000. E aí eu percebo aqui que eu vou simplificando, ó, o 2 de baixo com 2 de cima, o 3 de baixo com 3 de cima, o 4 de baixo com o 4 de cima, que não está aparecendo, mas está ali. Aí o 5 com 5, 6 com 6 e assim vai indo. Até eu cortar um 999 que está escondido aqui com um 999. Sobrando, então, o logaritmo de 1 sobre 1000. Beleza? Então, ó, daquela simplificação saiu isso. E agora, para eu finalizar a minha conta, eu poderia escrever isso daqui da seguinte maneira. Logaritmo de 1 sobre 1000 é o mesmo que o logaritmo de 10 na menos 3. Por que 10 na menos 3? Porque 1 sobre 1000 é o mesmo que 1 sobre 10 na 3. E nós temos ali o 10 na menos 3, né? Que daí no caso eu inverto a fração e troco o sinal do nosso expoente. E aí eu vou ter o seguinte, ó. Aqui a gente poderia usar a nossa regra do tomo, que é o logaritmo de a elevado na c é igual a c vezes o log de a, beleza? Então eu posso descer esse expoente, eu posso tombar este expoente. Ou seja, eu ficaria com menos 3 vezes o logaritmo de 10, que é menos 3 vezes 1, logaritmo de 10 na base 10 é 1, e esse resultado dá menos 3. Galerinha, aqui é importante que a gente determine, então, né, essas situações. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para eu poder selecionar. Importante que a gente determine essas situações para chegar na resposta correta, que aqui no caso é a letra A, beleza? Então, propriedade do logaritmo, propriedades bem simples. O mais difícil aqui era identificar o padrão das questões que a gente estava trabalhando. Tranquilo? Espero que tenham entendido. Mas fica aqui o meu comentário. Poderia voltar a aparecer sim logaritmos na primeira questão. Acho que inclusive é uma boa tendência de aparecer, e também as sequências numéricas. Vocês vão entender o porquê. Tem outra aposta também, que seria algo voltado para a matemática básica, como por exemplo foi o ano de 2023, que aí nós tivemos aquela fatoração que não é muito comum e que, em geral, a prova que mais cobra essa fatoração acaba sendo a URGS. Então a gente precisaria, neste caso aqui, opa, até me confundi aqui na caneta, neste caso aqui a gente precisaria lembrar de alguns dos nossos produtos notáveis, né? Então aqui a gente tem o A mais B ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado,
nós temos o a menos b ao quadrado, que é ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Nós temos ainda o a mais b e a menos b. Lembrando que produtos notáveis, né, pessoal, são as multiplicações aqui importantes que nós temos, né? Produtos notáveis, né? Então, nós temos aqui a mais b a menos b, que é ao quadrado menos b ao quadrado. E ainda nós temos estes dois casos que são muito particulares e que quem cobra mesmo é a URGS, que daí a gente vai destacar eles aqui embaixo, que é o a ao cubo mais b ao cubo, que aí nós temos assim, ó, isso é a mais b fatorando ao quadrado menos ab, opa, botei um parênteses nada a ver, mais b ao quadrado. E também, que daí era a fatoração que a gente queria, a ao cubo menos b ao cubo, que daí ficaria a menos b, que multiplica ao quadrado, mais ab, mais b ao quadrado. Mas isso aqui é uma decoreba, tá? Eu não vou imaginar que tu vai chegar lá na hora da prova e vai ficar deduzindo. Isso aqui é pura decoreba, tá, galera? Mas é importante saber, se tu tá indo fazer a URGS e tu tá nessa revisão porque tu quer entender um pouco melhor a prova de matemática da URGS, tu precisa saber, porque vai que cai, aí tu tem, né, uma ferramenta aí para utilizar, tá? Bom, a ao cubo menos b ao cubo, nós temos então ali, vamos jogar isso aqui para cá, né? E vamos resolver essa situaçãozinha. A ao cubo menos b ao cubo, já vou usar a minha fatoração aqui, né? Já vou colocar como a menos b, que multiplica ao quadrado, mais ab, mais b ao quadrado, certo? Simplificando, né? Dividir por a menos b. Os caras colocaram de propósito aqui para que tu pudesse cortar, né? Restando apenas ali a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. E nesse caso, eu teria que somar, então, a ao quadrado, ab e b ao quadrado. Mas ele te diz quem é a ao quadrado, ab e b ao quadrado, tranquilo? E aí, nesse caso aqui, nós tínhamos a ao quadrado, que vai acabar sendo 27 ao quadrado. Galera, eu já fiz essa conta, tá? É 27 vezes 27, que é 729, beleza? Nós temos ali também AB, que substituindo vai ser 27 vezes 26, que daí no caso seria 26 vezes o 27, diminui 27 do 27 ao quadrado, né? Que fica 702. Ou tu vai na humildade e multiplica 27 vezes 26 ali, tranquilo? E ainda nós temos b ao quadrado, que é, então, 26 vezes 26, que dá 676, tranquilo? Já tinha feito essas continhas, claro, para a gente já deixar tudo prontinho. E agora, bastava, então, eu somar, porque eu quero a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Então, eu vou somar esses resultados aqui. E aí, eu tenho 9 mais 2, que é 11, mais 6, que dá 17. Beleza. Sobe 1. 1 mais 2, 3 mais 7, 10. Sobe 1. 7 mais 7, 14, mais 6, 20, mais 1, 21. Ou seja, nós temos o resultado 2107. Aí, 2107 aqui na letra C. Beleza. Aqui eu vou fazer uma aposta, tá? Porque eu acho que eles poderiam acabar jogando aqui essa fatoração e misturar ou uma fatoração e uma sequência, mas o que eu acho meio improvável, ou uma fatoração e logaritmos, tá? Que é uma aposta minha para a primeira questão, ou para uma questão da prova como um todo, tá? Eu acho que fatoração e logaritmos pode vir a aparecer aí nesses casos, tranquilo? Só para direcionar vocês aqui para o caminho correto, eu vim... Ah, me confundi aqui. Eu vim daqui para cá, tá? Então, basicamente foi isso que eu fiz ali.
Galera, por aqui, desse jeito que a gente trabalhou, essas fatorações aqui eu considero elas fundamentais para vocês, assim, ó, importantíssimo saber essas fatorações, esses produtos notáveis, né? Que é a fatoração, no caso, seria a volta do produto notável. E também, né, aquelas ali que eu falei para vocês, que a URGS gosta de cobrar bastante. Essas duas aqui, já apareceu em várias questões de vários anos aí, né, dessa última parte da prova. Mas vamos adiante, vamos seguir. Ó, olha aí de novo, ó, aparecendo uma questão com essa ideia que eu te mostrei ali de padrões, só que agora não mais 1 menos 1 meio, sim 1 mais 1 meio. E vai acabar mudando sim, mas tu vai ver que a estrutura de resolução é muito semelhante, só que agora não tem o logaritmo, né? Então na questão de 2024 a diferença basicamente é que tinha algo muito parecido, e é isso que a gente quer também destacar para vocês, que as provas elas repetem alguns comandos, mudando poucas coisas, né? E também aqui nós tínhamos uma mudança que não tinha o logaritmo para dificultar. Mas tu tinha que resolver todas essas multiplicações e depois elevar ao quadrado. E vamos lá, vamos trabalhar, né? Nós temos ali então, vamos só dar uma olhada no que acontece no 1, né? Estou botando toda vez uma fração aqui. No 1 mais 1 meio, ó. Vamos entender o padrão que vai se estabelecer aqui, ó. São 2 meios mais 1 meio, que são 3 meios, tá? Depois nós temos 1 mais 1 terço aqui para fazer. Então, são 3 terços mais 1 terço. 3 terços, claro, porque dá 1, né? Então, estou substituindo 1 por 3 terços, pegando uma fração equivalente. E aqui vai dar 4 sobre 3. Ah, aqui já tem como entender um pouquinho o padrão. Ó. A primeira é 3 sobre 2. Depois, 4 sobre 3. Depois, 5 sobre 4, 6 sobre 5, certo que vai dar isso, tá? Mas eu vou fazer 1 mais 1 quarto, porque não me custa. São 4 quartos mais 1 quarto, que são 5 quartos. Eu falei para vocês, ó, era claro que ia acontecer isso. E a última delas ali, ela vai ser 1 mais 1 sobre 99, tá? Que aí, no caso, nós temos 99 sobre 99 mais 1 sobre 99. Que aí vai dar, deixa eu ver aqui se eu tenho espaço. Tem. 100 sobre 99, beleza? Então, ó, 3 sobre 2, 4 sobre 3, 5 sobre 4, até 100 sobre 99. O maior número fica em cima. Dessa vez, antes, era o contrário, né? E aí nós temos o seguinte, vamos resolver aqui, né? Vamos começar, então, vamos juntar aqui, né? Agora eu fiquei com 3 sobre 2 vezes. Aí eu tenho 4 sobre 3, depois 5 sobre 4. Mesmo que não apareça, tem 6 sobre 5, 7 sobre 6 e assim vai indo. Até chegar em... Aí aqui no caso vai ficar 99 sobre 98 vezes 100 sobre 99. Seguindo então, né, o padrão de construção que ele apresentou para ti, tá? Então, agora que eu já fiz ali, já entendi as frações, eu estou resolvendo a questão em si, beleza? E aí eu vou começar a cortar esses carinhas aqui. Eu vou ficar com 3 cortando com 3, o 4 com 4, 5 com 5, 6 com 6, 7 com 7 de baixo, e assim vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, até eu cortar o 98 de cima com o 98 de baixo, o 99 com o 99, sobrando apenas o 100. E aí ficaremos, então, com 100 sobre 2 ao quadrado. Que aí nós teremos, então, 50 ao quadrado, que dá 2.500. E aí que entra uma situação interessante, que é o seguinte. Bom, eu já vejo aqui que se eu... não é 2 mais 5 é 7, então não é múltiplo de 3, logo não é múltiplo de 6, tá? Não é múltiplo de 7 também e não vai ser múltiplo de 8. Mas ele termina em 0.
Então, ele é, com certeza, um múltiplo de 5. Mas mais do que terminar em 0, este cara termina em 0, 0. Então, ele também, por conta disso, é múltiplo de 4, beleza? Então, nós tínhamos duas respostas corretas nessa daqui. Apesar de não fazer tanta diferença agora, porque a gente está revisando, essa questão aqui, ela foi anulada. Essa questão foi anulada, beleza? Ela não valeu, né? Não contou, porque ela tinha duas respostas. Mas está aqui a resolução, tá? Essa riscalhada que eu fiz aqui foi só para fazer uma balaca para o vídeo, tá? No mais, aqui a gente está trabalhando, então, com uma questão que tinha duas respostas. É importante vocês saberem os critérios de divisibilidade também. Então, tá indicando aqui que na primeira questão tá vindo alguma coisa com matemática básica, com sequências, com, né? Mas o logaritmo fugiu um pouco do padrão, tá? Podendo ser logaritmo novamente, né? Não descartando, porque isso realmente é uma das minhas apostas, acredito que poderia ser. E por último, a questão agora 61, já com aquela nova mudança que eu falei para ti, a gente tem o seguinte, o valor da expressão, ó, soma de números, ou é PA ou é PG. Como está reduzindo para 1/4 ali, ó, A sobre 4, A sobre 16, então está dividindo por 4 cada vez, já sabemos, então, aqui que nós teremos, né, um somatório de infinitos termos, ó, somatório de infinitos termos, as reticências ali, da nossa progressão geométrica. E essa fórmula aqui, ó, o somatório de infinitos termos, que é A1 sobre 1 menos a razão, essa fórmula a gente vai fazer um combinado agora. Essa daqui, pessoal, tu precisas saber para a prova da URGS, tranquilo? Nossa, ficou muito mal destacado aqui, né? Tá? Essa daqui a gente vai combinar que tu precisa saber para a prova. Isso principalmente, né? Para aquelas questões que tu vai ter ali, no caso, a razão sendo um número entre 1 e 0, né? Que é uma das restrições que a gente precisa ali. Por que é um número entre 1 e 0? Porque a gente viu ali que é 1/4, e 1/4 é 0,25, né? Então, 0,25 tranquilo, é um número entre 1 e 0 ali. Beleza. Agora a gente tem o seguinte, tá? Nós temos ali que o valor de A vale 15, então tu já poderia substituir se tu quisesse, tá? Somatório de infinitos termos, eu já vou substituir. É 15, que é o primeiro termo, sobre, aí a gente vai ter 1 menos 1/4. Aí tu pode usar aquela dica que eu dei, ó. Aqui tu pode novamente usar os 4/4 menos 1/4, tá? E aí nós temos aqui 15 sobre 3/4. E aí nós ficaremos com 15 vezes 4 sobre 3. Aqui podendo simplificar, 15 divididos por 3, que dá 5. E aí, no caso ali, eu tenho 5 vezes 4, que dá 20, tá? E aí eu fico, então, com a nossa letra A. Ou seja, há um padrão aqui de sequências numéricas. Eu acredito assim, ó, se eu tivesse que apostar agora, eu diria para vocês que tem muita chance de aparecer uma sequência numérica aí, tá? Enfim, acho que tem uma chance de aparecer uma sequência numérica. Não apostaria tanto em logaritmos, mas também colocaria ele talvez num segundo lugar ali, junto em igual proporção, assim, com a parte ali de matemática básica mesmo, né? Aquelas questões que são tipo de potenciação, né? Às vezes até mesmo aquele padrão de algarismo das unidades, situações mais dessa, de fatoração mesmo, que nem a questãozinha aqui de número 46 de 2023, tá? Então, ó, 2022, logaritmos e o padrãozinho numérico ali de sequências. 2023, fatoração, né, junto com essa partezinha aqui
de produtos notáveis, né? Depois, 2024 aqui, apesar de ter sido anulada, né? Múltiplos e divisores junto com uma sequenciazinha numérica, tá? Uma expressãozinha. E depois, 2025, então, nós ficamos com a parte ali de sequências, no caso aqui já era progressão. Talvez, quem sabe, uma progressão aritmética aí com logaritmos, alguma mistura nesse sentido que nem andou caindo na primeira questão. Mas agora é aguardar. Eu espero que as dicas que a gente está te trazendo aqui para as resoluções te ajudem na hora da prova e que tu veja um pouquinho melhor agora o comportamento questão por questão. Estamos aqui para te ajudar com essa revisão. Fico agora, né? Vocês ficam agora, na verdade, com o Alisson. Eu volto na terceira questão, beleza? Valeu! Grande beijos. Grande beijo, né? Fui!